Depois da geração Z liderar protestos na Indonésia e também no Nepal, temos protestos agora dos mais jovens no Peru contra a presidente Dina Boluarte, que goza hoje de 3% de popularidade. O que será que está acontecendo no país, hein? Falar um pouquinho também, galera, sobre a proposta ousada de Donald Trump depois de uma reunião com Benjamin Netanyahu para finalmente criar o Estado palestino e garantir, segundo ele, uma paz eterna na região. Vai lembrar que o Netanyahu teve até algumas humilhações, principalmente com outras lideranças do Oriente Médio. Enquanto isso, os americanos garantem que mísseis Tomahawk podem sim ser cedidos para a Ucrânia e a Rússia fala de, caso haja provocações da Europa contra os russos, o uso de armas de destruição em massa. Enquanto isso, talvez nas eleições mais importantes do ano no continente europeu, a Moldávia tem eleição, ou a majoritariamente ali, do PAS, que é um partido mais pró-União Europeia, lembrando que os russos alegam ilegalidade no pleito, o que pode levar a consequências piores na região. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre funcionários do Pentágono que estão pedindo para que haja um aumento de 4 vezes a produção de mísseis e outros equipamentos para conter os chineses na região do Índico-Pacífico, enquanto Howard Lutnick alega que os americanos precisam consertar o Brasil. Como assim, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. E vocês puderam perceber, né? Tô com equipamento novo aqui, ó, para fazer sempre o melhor para vocês, inclusive na qualidade de imagem e de áudio. E conto, claro, com o seu voto no Prêmio Best. Tô concorrendo na categoria Maior Influenciador da Educação Brasileira em 2025. Galera, vota lá, tá? É grátis, você compartilha com seu irmão, irmã, passarinho não pode votar, né? Mas enfim, compartilha com todo mundo que pode votar e vota que eu conto bastante com a sua ajuda para ser, né, para levar esse prêmio aí pra geopolítica e pra gente aqui do canal. Tamo junto? Então bora lá, galera. Como eu falei para vocês na introdução, esse ano de 2025 vem guardando algumas novidades e uma dessas novidades são protestos da geração Z. A gente considera como geração Z aquelas pessoas que nasceram, né, mais ou menos ali de 95, tal, mas vamos colocar na média de 30 até os seus 16 anos de idade. Ou seja, infelizmente já passei da geração Z, né, mas isso é outro papo, tá? Outro papo. E esses jovens, eles estão um pouco insatisfeitos com alguns governos, principalmente por posturas um pouco mais repressivas contra as redes sociais, ou então algumas posturas que fiquem assim, sempre repercutindo casos de corrupção, enfim, que aconteceram em governos anteriores. Isso aconteceu, por exemplo, na Indonésia, em que a gente teve uma proposta parlamentar em um país que passa por grandes dificuldades, reformas, práticas de austeridade. O governo ia votar uma proposta que ia aumentar o salário dos próprios parlamentares, a população saiu às ruas contra o Prabowo, enfim, manifestaram, conseguiram revogar essa medida. A gente teve o caso do Nepal, que a gente analisou aqui no nosso canal, também uma série de políticas contra a corrupção, enquanto você tinha grande parte da população na miséria, inclusive os mais jovens, que têm dificuldade de acesso ao primeiro emprego, sofrem mais com falta de políticas de inclusão social, inclusão e educação, como eu falei, né, o primeiro trabalho. Também começaram manifestações, inclusive bem violentas, que continuam, inclusive, no país até hoje. E agora chegou a vez do Peru. E percebam como uma coisa ela acaba contaminando a outra, ainda mais em um mundo tão globalizado, que as notícias acabam circulando. É óbvio que algum tipo de anseio da população mais jovem por melhorias. No caso do Peru, a gente está falando de um país extremamente complicado. Para quem é velho de guerra aqui do canal, a gente já analisou algumas vezes, né, os conflitos no Peru. Poxa, cara, a gente teve, dos últimos presidentes, todos estão presos ou mortos. A Dina Boluarte, por exemplo, era vice-presidente do Pedro Castillo, que tentou se dar um autogolpe mal sucedido. Ela ascende a cadeira de presidente, mas não goza, assim,
de nenhum tipo de carisma, ela é muito mal avaliada, tanto pela galera que não gostava do Pedro Castilho, como pelas pessoas que gostavam do Pedro Castilho, porque a consideram como se fosse uma espécie de traidora do movimento. O Pedro Castilho, ele pertencia a uma esquerda marxista no Peru, concorreu contra Keiko Fujimori, que era neta do Alberto Fujimori, antigo ditador do Peru, que também tem uma série de políticos influentes no Congresso altamente corrupto. Vai lembrar que o Peru é um dos países que esteve envolvido, por exemplo, no caso da Lava Jato, da Odebrecht. A gente tem bastante nesse processo, infelizmente, no Brasil. E agora ela tentou emplacar uma reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência alegando que não havia dinheiro, que tinha que reduzir os gastos públicos. O problema é que o Peru, ele ainda é um país muito jovem. O Peru é um país, por exemplo, que sofreu demais. Aliás, em número per capita, é o que mais sofreu com a pandemia, que causou uma mortandade maior, principalmente nos idosos. O Peru hoje é um país que tem cerca de 27% da população de 18 a 29 anos e que a Dina Boluarte tem 2,5% de popularidade e o Congresso tem 3% de popularidade. Aí a população jovem, como assim? Eu já não tenho acesso a bons empregos, a educação, tudo tal. Ela ainda quer fazer uma reforma da Previdência em um país jovem que ainda não passa por um processo de envelhecimento populacional como os pares latino-americanos? Não faz sentido isso. Começam os protestos. Nesse sábado, por exemplo, a gente já teve protestos gravíssimos, com cerca de 18 feridos. E vale lembrar que ela também não assumiu a responsabilidade lá em 2022, quando houve a derrubada do governo Pedro Castilho, pelas mortes, pela violência que o Estado fez contra os manifestantes. E a gente sabe, quando a manifestação começa e ela é reprimida de maneira violenta, a tendência é que os manifestantes eles anseiem ainda mais por mudanças. Ou seja, estamos falando de um Peru que pode passar, sim, por uma grande convulsão social, alinhado a uma população jovem que quer mudanças, a uma crise econômica e a um governo altamente impopular. Enquanto isso, cara, na questão Palestina, a gente tem o que, aparentemente, né, a gente nunca sabe, porque é muito complexo o cenário, o tabuleiro geopolítico, mas uma mudança geopolítica que pode ser importante na região. O Donald Trump, depois de se unir com uma série de lideranças árabes às margens da Assembleia da ONU e está discutindo ali o que ele considerou acerca de 20 propostas pela paz na Palestina, fez hoje uma reunião com Benjamin Netanyahu. E nessa reunião, ele aparentemente já estava um pouco cansado dessa pressão. Ele estava argumentando isso contra o Benjamin Netanyahu, né? Poxa, o que você quer? Israel está cada vez mais isolado. Você teve um discurso na Assembleia da ONU que foi boicotado por praticamente, colocou todas a exagero, né? Mas por bem mais da metade, por exemplo, das comitivas que ali estavam simplesmente levantaram e foram embora como um protesto contra Israel. E aqui entendam, não é exatamente contra a existência do Estado de Israel, mas sim contra as políticas do governo Benjamin Netanyahu que representa o Estado de Israel. São coisas diferentes. E vários países que se manifestaram em favor da criação do Estado palestino. E não são países que nunca gostaram de Israel, mas é França, é Reino Unido, é Austrália, é Canadá, Espanha, poxa, cara, países europeus até membros do G7. Então, havia um isolamento preocupante de Israel, uma série de sanções aplicadas contra o Benjamin Netanyahu e contra outras lideranças como Smotrich e Ben-Gvir, e até o Trump falou, porra, calma aí, você está falando então que existe a possibilidade de você anexar o território da Cisjordânia? Eu, Estados Unidos, não autorizo Israel a anexar o território da Cisjordânia. Entende? Então, assim, o próprio Benjamin Netanyahu, ele se sentiu pressionado. E foi dentro dessa pressão que a reunião aconteceu. Vai lembrar que, num primeiro momento, o Trump, ele obrigou o Benjamin Netanyahu a telefonar para o chefe de governo do Catar para pedir desculpas. Vai lembrar que Israel violou a soberania do Catar para fazer um ataque contra lideranças do Hamas em território do Catar, atacou a capital do país, matando algumas lideranças, outras nem estavam lá. Supostamente o Catar teria avisado as lideranças do Hamas que seria um objetivo principal de Israel, isso não foi confirmado, tá? O Catar falou que não sabia previamente. Houve uma coordenação de países árabes. Até para a criação de uma OTAN árabe, os países começaram a se mobilizar. Arábia Saudita, Irã, o Egito, por exemplo, falando que é necessário fazer uma espécie de união. A gente teve uma parceria, por exemplo, entre Paquistão e Arábia Saudita para fazer um acordo de defesa mútua, não exatamente só contra Israel, mas também dentro de um contexto que Israel poderia considerar que existem, sei lá, células do Hamas e atacar o meu país, ou seja, a situação de Israel estava gravíssima.
Pois bem, galera, o plano ele foi anunciado, o Benjamin Netanyahu falou que concorda, o Trump também, claro, e aliás falou, a gente vai apresentar essa proposta para o Hamas. Mas se o Hamas não aceitar, a proposta vai ser implementada da mesma maneira. Em suma, o que essa proposta ela garante para a região da Palestina? Primeiro, né? Fala da ideia de do fim da guerra e da troca de prisioneiros ali na região. A gente fala hoje, galera, de cerca, né, cerca aí de 50 reféns que ainda estão sob domínio do Hamas. Eles seriam soltos, seriam libertados. E em troca, os cerca de 1.700 prisioneiros, sendo que quase 250 estão em prisão perpétua em Israel, que são palestinos, eles voltariam, né, para a região da Palestina. Em um segundo momento, haveria o aumento da entrada da ajuda humanitária e não exatamente com o controle dos Estados Unidos ou controle de Israel, mas sim com agências internacionais. A ONU, enfim, outras entidades que seriam consideradas neutras pelos dois lados, poderiam coordenar as ações. A gente fala de uma nova governança em Gaza, até mesmo, galera, um comitê apolítico, isso não ficou muito explícito, né? Porque, segundo a ideia dos Estados Unidos, né, do Trump e do Benjamin Netanyahu, e aparentemente outras lideranças árabes que concordaram com a proposta. Tecnocratas palestinos, não seria um movimento político, mas pessoas técnicas. A questão é, quem vai escolher essas pessoas técnicas? Os Estados Unidos? Os palestinos? Quem garantem que elas não vão ter influência do Hamas? Ou que elas não vão ter escolhidas por Israel? Porque esses técnicos, na verdade, eles vão pensar muito mais pró-Israel do que pensar pró-palestinos. Então, ainda existem alguns pontos de desavença, né? Mas a ideia é preparar o terreno para que no futuro a ANP, que é a Autoridade Nacional Palestina, comandada pelo Mahmoud Abbas, controle o território. Aqui já vale uma primeira discordância, porque Israel nunca aceitou, Israel falou isso semana passada, nunca, falou na Assembleia da ONU, inclusive, né? Não teremos nunca a criação de um Estado palestino, muito menos um Estado palestino controlado pela ANP, porque a ANP de Mahmoud Abbas aceita o Hamas e nós não aceitamos um grupo que, pelo menos inicialmente, pregava a nossa destruição e foi responsável pelos atentados terror do dia 7 de outubro. Entende a lógica? Perigosa? Então Israel alega, agora, aparentemente, aceita que a Autoridade Nacional Palestina controle o território. Até porque, no futuro, não agora, até porque a própria ANP, o Mahmoud Abbas, no seu discurso da ONU, da Assembleia, ele deixou claro, por exemplo, que o Hamas deveria sim abrir mão da luta armada, assim como outras milícias, como a Jihad Islâmica, tudo tal, em nome da paz e do reconhecimento do Estado palestino. Em outro momento, a gente teria uma desmilitarização, mas também ponto importante, e que aparentemente o Benjamin Netanyahu concordou, para minha surpresa, pressão grande do Trump, hein? A desmilitarização do território de Gaza, até aí é uma coisa que Israel já concordava, claro, mas a anistia, inclusive as lideranças do Hamas. Aqueles que fazem parte do Hamas, eles podem abrir mão da luta armada, viver como cidadãos na faixa de Gaza ou até mesmo abandonar o território. E aí, se eles abandonassem, eles teriam o apoio dos Estados Unidos e de Israel para viver nesses outros países, talvez algum tipo de aporte financeiro e coisa que valha. Aqui moram alguns problemas, né? Por quê? Entendi. Então quer dizer que depois de anos de luta armada, de não aceitação da existência do Estado de Israel pressionando e causando uma série de mortes, por exemplo, na faixa de Gaza, agora a gente vai fingir que nada existe, lideranças do Hamas vão ser anistiados e viver na faixa de Gaza e simplesmente abandonar os seus princípios, que alguns, claro, deles têm, né? Talvez todos aí, que é a formação do Rio ao Mar a somente o Estado palestino. Pronto, acabou. Desculpa, mas pra mim é difícil acontecer. Desculpa, hein? Foi mal, hein? Final de semana passado, tal, atacamos bomba, agora acabamos, hein? Agora a gente tá na paz, formação de 2 estados. Eu duvido muito que isso faça sentido para alguns políticos de Israel e também para lideranças do Hamas. Mas enfim, né? Isso pode até ser usado como argumento. Israel, tá vendo? A gente deu anistia, a gente deu perdão, os caras voltaram a se mobilizar para praticar atentados, ataques contra a existência do Estado de Israel. E depois, cara, a ideia também é fazer toda a destruição de túneis, a infraestrutura, enfim, né, tudo que fazia parte da estrutura de ação do Hamas acabaria. Além disso, uma força internacional treinaria essa polícia palestina para ser o futuro exército, as Forças Armadas da Palestina. Lembrando, galera, que o Israel se retiraria do território, mandaria um certo perímetro de segurança e depois disso abriria caminho para a autodeterminação palestina e a coexistência pacífica dos 2 territórios.
Tudo isso, toda essa reconstrução do território de Gaza com financiamento internacional e com uma espécie de comitê tecnocrático, como eu falei para vocês, com especialistas internacionais dos Estados Unidos, dos países árabes e dos palestinos. Haveria supervisão do que seria o órgão máximo desse período de transição, que é esse Conselho de Paz. O Trump seria o presidente desse Conselho de Paz e o Tony Blair, para quem não sabe, né, esse primeiro-ministro britânico, também comandaria as ações desse Comitê de Paz na região. Vamos lá, né? Estados Unidos e Israel falaram semanas atrás, talvez dias atrás, da formação de uma Riviera do Oriente Médio. O Smotrich falava que já estava coordenando com os Estados Unidos ações para a criação, para a divisão do território, porque Gaza é uma bomba imobiliária, ou seja, tem um potencial gigantesco de especulação imobiliária. Agora, o Trump e o Netanyahu aceitam a coexistência pacífica. Agora, Trump e Netanyahu aceitam que a Autoridade Nacional Palestina, o Trump não deixou Mahmoud Abbas nem entrar para dar um discurso na Assembleia da ONU. Criticou um monte países europeus que reconheceram a existência do Estado palestino. Agora concordam que a ANP seja a liderança desse futuro Estado palestino? Para mim, parece um pouco diferente demais. Mas, novamente, né, eu sou um pouco cético nessas situações. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. O fato é, como eu já disse, que se o Hamas não aceitar essa proposta, os Estados Unidos alegam que a proposta vai ser feita do mesmo jeito. Enquanto isso, galera, tivemos também notícias importantes relacionadas a J.D. Vance, que confirmou uma informação que a mídia estava especulando. O Zelensky, ele ameaçou inclusive o Putin em um passado recente, alegando que se o Putin não sentasse à mesa de negociação, a Ucrânia faria isso por conta própria, por meio de ataques. Ataques com mísseis, depois de conversa que teve com os Estados Unidos, até em pontos de comando, pontos militares estratégicos da Rússia. Segundo especulações, seriam os mísseis Tomahawk. A gente fala, galera, de mísseis com capacidade de 2.500 quilômetros e que, claro, que tem uma precisão gigantesca e sim capacidade de atingir pontos estratégicos do espaço russo. J.D. Vance confirmou que há espaço para essa negociação, que ela está acontecendo. Se vai rolar ou não, a palavra final é do Trump. Mas se o Trump ele se mostrava um pouco mais afeito a uma tentativa de paz, enfim, aparentemente nos últimos dias ele está sem falando que está decepcionado com o Putin, que o Putin não cumpre suas palavras, então pode ser que de fato os mísseis sejam colocados para jogo em favor da Ucrânia. Isso para a Rússia, claro, seria considerado como se fosse uma espécie de linha vermelha, mas vai lembrar que linhas vermelhas já foram ultrapassadas várias vezes nesse conflito. Enquanto isso, eu também trouxe para vocês que por conta de uma série de drones e outros equipamentos, na Estônia, nos outros países bálticos, na Polônia, na Romênia, na Dinamarca, na Noruega, Dinamarca que vai receber reunião da União Europeia na quarta-feira, tem drones sobrevoando a maior base aérea do país. E a acusação, ela pesa sobre a Rússia, que a Rússia seria a responsável. Vai ser construído um muro antidrones, maiores financiamentos. Pois bem, a Rússia deixou bem claro que se equipamentos russos no espaço aéreo ucraniano forem destruídos com uma espécie de manobra alegando a defesa do Oriente, da Europa Oriental, isso significa guerra. E o próprio Dmitry Medvedev, que é o principal, ou um dos principais conselheiros de segurança, falou que a velha e frígida Europa não pode se dar ao luxo de uma guerra contra a Rússia, até porque a Rússia pode sim usar armas de destruição em massa e os europeus não têm força para combater os russos como os europeus pensam que têm. Ou seja, percebe que há uma escalada das tensões e também das declarações, principalmente entre a União Europeia e Rússia. Falando em União Europeia e Rússia e a própria Moldávia, tivemos a eleição mais importante do continente europeu, no meu julgamento, pelo menos para aquela região, para o conflito entre Rússia e União Europeia, que foi o conflito entre, as eleições na Moldávia. Essas eleições foram tão importantes porque elas colocaram lados muito antagônicos para jogo. De um lado, uma direita nacionalista, populista, muito mais pró-Rússia, que alega que a Maia Sandu e que o PAS, que é o partido mais pró-Ocidente, pró-OTAN, pró-União Europeia, estava se transformando num fantoche, querendo colocar a Moldávia como se fosse uma base militar para os anseios da União Europeia e não representando os interesses da Moldávia. E isso, encampado por uma crise econômica causada pelo aumento do preço dos combustíveis, porque a Moldávia deixou de comprar petróleo e gás dos russos, abria espaço para uma contestação, para esse movimento mais pró-Rússia, pró-nacionalismo, crescesse na Moldávia. Pois bem, galera, depois das eleições que rolaram, eleições parlamentares, tivemos o PAS
com 50,1% dos votos, pelo menos no momento em que eu gravo para vocês. A gente não teve a conclusão de 100% das urnas eletrônicas. Mas fato é que o partido da Maia Sandu vai conseguir colocar de 53 a 55 das 101 cadeiras. Ou seja, é uma margem apertadíssima, mas o PAS tem maioria parlamentar. Lembrando que o PAS está fazendo o projeto de integração na Europeia, e se tivesse que fazer uma coalizão com outros partidos que são mais pró-Rússia, com certeza isso ia atrapalhar, mas tem maioria parlamentar. A Maia Sandu também vai conseguir governar de acordo com seus próprios interesses, sem ter que fazer negociações com partidos que não pensem igual a ela. Mas, como eu já tinha adiantado para vocês, se fosse uma vitória dos partidos pró-Rússia, a União Europeia ia contestar, alegando que a Rússia interferia no processo eleitoral. E aparentemente isso foi feito mesmo, com campanhas de desinformação, com compra de votos. Se um partido mais pró-União Europeia, o PAS, ganhasse, a Rússia alegaria que houve uma irregularidade no processo eleitoral. E isso está acontecendo. Segundo informações preliminares, nós temos, por exemplo, na região da Transnistria, a Gaugásia, aliás, na região da Moldávia, a Gaugásia, a Transnistria, que são todos territórios muito mais pró-Rússia. Esses territórios, para vocês terem uma noção, segundo a Rússia, dos 270 mil pessoas que poderiam votar da Transnistria, apenas 12 mil conseguiram votar, porque houve bloqueios, fechamento de zonas eleitorais, ou seja, partidos políticos foram caçados, pessoas que tinham pensamento mais pró-Rússia não puderam se propagar ou difundir suas ideias como aqueles mais pró-União Europeia, já que o Estado, hoje, a Maia Sandu, é uma presidente pró-União Europeia, ela perseguia, caçava e até mesmo impedia de votar pessoas que tinham pensamento mais pró-Rússia. Independente de se está certo ou não, as acusações vão continuar. Lembrando que a Rússia pode alegar que a população da Transnistria, que a população da Gaugásia corre perigo. Já existem militares russos na região da Transnistria e isso pode abrir caminho para um precedente perigoso. Lembrando, vai acontecer? Cara, não sabemos, até porque a Rússia não está na situação mais confortável em meio a uma guerra contra a Ucrânia, que pode se expandir nos próximos dias. Mas, de fato, abre mais um ponto de tensão. A Moldávia, hoje, do ponto de vista parlamentar e do ponto de vista de poder executivo, está totalmente pró-União Europeia. Além disso, Gareth, tivemos também uma notícia divulgada pelo The Wall Street Journal que fala que os Estados Unidos estão a fim de quadruplicar os seus equipamentos militares. Eles alegaram que vários funcionários do Pentágono, liderados pelo Pete Hegseth, estão tendo reuniões com empresas de produtos armamentistas dos Estados Unidos e que alguns produtos, eles listaram 12 tipos de equipamentos. Citei o Patriot, né, o sistema de defesa, como um dos equipamentos, mas existem outros 11 que não foram definidos, tem que ou duplicar ou até quadruplicar a sua produção. E a proposta, né, o objetivo tem nome: China. O medo dos Estados Unidos é o crescimento econômico, bélico, geopolítico no hard power e no soft power dos chineses no mundo. Segundo as informações, tá? O Peter Hegseth vai lembrar que ele já falou no passado que a China está se preparando para usar força militar a fim de alterar o equilíbrio do Pacífico na região, por exemplo, de Taiwan. Existem disputas na região conhecida como Mar da China Meridional, que é uma região que conta com cerca de 1/5 de toda a pesca do planeta, 1/3 de todo o comércio internacional passa por essa região e ainda é uma região de grandes reservas de combustíveis fósseis. Então, pode ser, segundo as especulações, que de fato os americanos aumentem sua capacidade militar para pressionar os chineses. Os chineses sempre alegam que eles estão crescendo, nunca é contra ninguém, e na verdade, é a favor da sua própria autodeterminação e defesa do seu território, e isso pode abrir espaço para um conflito mais grave na região. Para finalizar, pessoal, Howard Lutnick, que é o secretário do Comércio dos Estados Unidos, alegou que existem alguns países que precisam ser consertados. E, para nossa preocupação, um desses países é o Brasil. Ele citou nominalmente a Índia, a Suíça e o Brasil. Pelas suas palavras, temos um monte de países para consertar, como Suíça e Brasil. Eles têm um problema. A Índia também tem. Eles precisam reagir corretamente, abrir o seu mercado, parar de tomar ações que prejudiquem o mercado americano. E aí, vamos entender, né? Ele citou ali o exemplo nominal, por exemplo, da Suíça, que é um país pequenininho, é um país bastante rico e, de fato, tem um superávit comercial com os Estados Unidos. Como eu já venho falando para vocês, eu entendo a política do governo Trump, ele é um político mais protecionista, a população sabia disso, votou nele com base nos seus princípios, é normal que ele queira colocar o seu conteúdo programático para jogo. Mas uma coisa é você
colocar tarifas unilaterais por meio de uma tábula apresentando para 180 países e impondo tarifas, outra coisa é você negociar. No caso do Brasil, por exemplo, essas tarifas nem fazem muito sentido, mais ou menos, vamos entender como, né? Porque o Brasil, ele adota tarifas maiores do que os americanos adotam em produtos brasileiros. Mas a discrepância não é tão grande assim. Eu sei, cara, de novo, né? Eu vou falar, o professor, ele está falando que o Brasil pratica um livre mercado, que ele não cobra impostos. Calma, galera, calma. Quando você pega os dados oficiais do Brasil, a média ponderada de impostos que a gente coloca em produtos importados dos Estados Unidos é de pouco mais de 2%, 2,4%, se eu não me engano. Professor, mas quando eu importo dos Estados Unidos, eu pago 40%, 50%. Eu concordo, o Brasil é muito protecionista em coisas que talvez nem tenham competição aqui, produtos eletrônicos e tal. Mas você não pode medir a relação comercial com base na sua régua e tem que medir a relação comercial com base na realidade dos dados. Se os americanos estão criticando essas tarifas muito altas contra alguns tipos de produtos do Brasil, que o Brasil coloca, então negocie essas tarifas. E o Lula falou sobre isso, né? Poxa, se os americanos, a reunião que vai acontecer entre os dois é justamente para isso. Se os americanos eles estão insatisfeitos com as políticas tarifárias que o Brasil pratica contra alguns produtos, a gente vai apresentar os nossos argumentos, eles vão apresentar os deles, muito possivelmente os americanos vão ceder de um lado, o Brasil vai ter que ceder do outro para conseguir chegar num consenso que interesse, ou pelo menos seja o menos pior possível, vai, para os dois países. A questão é que, aparentemente, o Brasil não é a questão comercial. Não é o déficit comercial, até porque nem existe. O Brasil, os americanos têm superávit comercial com o Brasil. Não são as grandes tarifas, porque o Brasil pratica, sim, tarifas muito altas. Mas o caso dos Estados Unidos, a média ponderada, não é. Entende? Então, no caso do Brasil, se for somente a questão comercial, acho que é muito fácil de ser solucionado. Abrir o mercado para alguns produtos, acho que o Brasil pode fazer isso sem nenhum problema, porque, de novo, o mercado americano é um mercado super importante para o Brasil, é o nosso segundo maior parceiro comercial e o maior investidor estrangeiro direto no Brasil. Então é fato que é importante. Agora, se for uma questão política, jurídica, por conta do Bolsonaro, por conta de anistia, por conta de redes sociais, aí acho que a coisa já fica um pouco mais tensa de ser negociada, porque nem parte do poder executivo, e sim do poder judiciário, o Brasil alega que é uma incompetência na relação dos poderes. E aí, galera, acha que o Brasil tem que ser consertado mesmo? Como seria esse conserto do Brasil? E, aliás, novamente, fico até feliz com essa declaração, porque se for na prática comercial, eu acho que tem espaço bem legal para Brasil e Estados Unidos finalmente chegarem no consenso. Será que vai rolar? Deixa aí nos comentários, galera, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.